Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Boa noite. Boa noite. São 20 horas e 5 minutos na capital paraibana. Boa noite aos nossos ouvintes lá no Cristo Redentor, lá no Conjunto Bela Vista, Rangel, Jardim Bom Samaritano, Vale das Palmeiras, Cruz das Armas, Bairro dos Novais e adjacência. A todos o nosso boa noite. Nesta quarta-feira, 23 de outubro de 2019, estamos recebendo hoje Vitor Hugo Nascimento. Vitor Hugo, que é do Diretório Estadual do PSOL e ex-candidato a prefeito de João Pessoa, também pelo PSOL. Vitor Hugo, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos ouvintes do seu programa Lato Senso, aqui na rádio comunitária na 104.9. Boa noite, Rayan aqui, que está nos assistindo aqui e é Nascimento da minha família aqui chegando, também, nos dando essa assistência aqui na técnica, e Lúcia, que eu estou vendo aqui que ela é o suporte daqui do programa também. Até nos filmar, ela está nos filmando aqui pela internet. Boa noite a todos, viu, Lúcia? Obrigado pela recepção, viu? Dizer que nosso programa está sendo transmitido não só pelos microfones da 104.9, mas também através das redes mundiais de computador, através de Facebook. E amanhã, a partir de amanhã, ele vai estar depositado também em nossa página no canal no YouTube, na página do professor Edson Gomes. O nosso entrevistado de hoje, quem é o nosso entrevistado de hoje? Edson, como você falou, você até deu um breve histórico, mas muito breve mesmo, realmente. Mas eu sou auditor fiscal do Estado, né? Sou auditor há mais de 20 anos, no caso servidor público, né? Já tenho níveis superiores, eu tenho especializações, né? E estou já tentando aqui ver se eu consigo fazer o mestrado um pouco tarde, porque já era para ter feito, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, a política não deixa a gente, não tem tempo para essas coisas, mas eu estou com esse objetivo de fazer um mestrado logo também, nessa parte educacional. E é evidente que tem uma luta histórica aí, né, desde a adolescência nos movimentos estudantis, não aqui em João Pessoa, mas lá em Manaus, que eu sou do Amazonas, inclusive. Estou aqui na Paraíba há 32 anos. E lá eu comecei a minha vida política, digamos, lá. A minha militância política no movimento estudantil, vim para cá e recentemente estando aí nessa militância no movimento sindical e social aqui em João Pessoa. No movimento sindical você milita no Sinifisco. Isso, desde quando eu entrei, e recentemente fui presidente do Sinifisco por dois mandatos, já tinha exercido diretorias anteriores e atualmente eu estou no Conselho Fiscal do nosso sindicato, do Sinifisco. Muito bem, vamos aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo em comum, o Wagner, que está lá em Brasília representando o Sinifisco, né? Exatamente, você até tinha falado agora no início do programa, antes de começar o programa, o nosso querido Wagner, que é um companheiro também de luta de lá do nosso sindicato, ele foi diretor jurídico, mas atualmente, mesmo não estando na pasta, ele está lá ajudando o nosso sindicato, e hoje, como você bem lembrou, ele está em Brasília exatamente nas questões judiciais que nós temos lá no STF e no STJ. Você já tem quantos anos de militância? No Sinifisco? Não, em geral, desde lá do movimento estudantil. Se for pensar, como eu tenho 52 anos, a gente começa lá pelos 14, né? Naquelas brigas lá. Eu me lembro que sala de aula. E o pior é que tivemos momentos muito complicados naquela época, acho que você também deve lembrar, Edson, que foi a luta pelo passe estudantil, que na realidade o passe estudantil era só um motivo para que a gente fosse para a rua lutar por liberdade naquela época, no auge, estávamos ainda na ditadura militar, e eu me lembro que lá em Manaus, eu gosto sempre de contar isso, os estudantes foram para a rua lá em Manaus e fomos bastante reprimidos pela polícia militar do governo na época, que era biônico, né, naquela época. Amazonino Mendes era? Não. Amazonino Mendes é um democrata. Ele é do DEM, mas é democrata, que eu digo do ponto de vista que ele acredita, né, na democracia. Era José Lindoso na época, e ele foi uma repressão muito grande. Eles chegaram a entrar na igreja para tentar bater nos estudantes. E depois de muita luta e muitos protestos, a gente conseguiu o passe lá em Manaus também, como todas as capitais do Brasil, acho que todos os estados.
Mas aí é engraçado que depois de algumas semanas lá estava o nosso ticketzinho do lado, Vale Estudantil, apoio, governo do estado, Zé Lindoso. Já pensasse, o cara meteu pancada na gente depois dizendo que estava apoiando a gente. Aqui nós também, naquela época, também tivemos embates interessantes, né? Só que aqui era o embate, além de ter o apoio, os nossos, digamos assim, os nossos opositores, além de ter o apoio do governo, tinha também o próprio dono das empresas de ônibus aqui, que chegou inclusive a dar tiro no meio da rua. Eu soube. Tentar botar os estudantes para correr. Foi. E houve quebra-quebra, ônibus quebrado. Naquela época não se queimava no ônibus, não. Eles quebravam, jogava pedra. Hoje tem uns caras aí queimando o ônibus, mas hoje é diferente o movimento, né? Eu digo esse movimento que acontece aí, que é um movimento que até a gente tem uma certa crítica a ele, e eu acho que é uma crítica importante, feita aí, comandada dentro dos presídios. Não é esse movimento que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo o movimento da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora, que através dos movimentos estudantis ingressam na vida política e são importantes para definir os destinos da política da nação, né? Aí eu já queria trazer agora, a gente já entra aqui na política internacional, questão do Chile, da Venezuela, da Argentina, que está passando por um momento difícil agora. Não sei como é que você está enxergando, sobretudo a questão do Chile, né? E exatamente o que é tocar na questão do Chile, Edson. Se você perceber bem, quem está lá realmente numa resistência muito forte, realmente, são os estudantes. Isso aí, a juventude lá do Chile e garotos, assim, daquela idade que nós começamos com 14, 15 anos. Não só no protesto, mas pela coragem de enfrentar mesmo. Porque a repressão lá está sendo uma coisa absurda. Eu vi uma foto hoje que eu achei muito interessante, que é uma foto de uma jovem de 17, 18 anos, ela de cara assim, no capacete de um militar. De um policial, né? O cara é um brutamonte, assim, de 1,80 m mais ou menos, com os braços bem grandão, assim, e ela bem franzina, enfrentando aquele camarada, com toda a coragem, né? Isso me surpreende. E a força que tem a juventude para fazer esse porque muitos críticos, né, inclusive da nossa geração, ficam criticando os jovens. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que os jovens estão aí sim, estão na periferia, estão lutando, estão se organizando. É evidente que ainda está um pouco disperso, principalmente aqui no Brasil. Mas se você verificar, eu agora estou querendo me lembrar qual foi o ano que era Alckmin, recentemente no governo dele, você lembra que os estudantes, eles ocuparam. 2013, 2014. 2013 e 2014, não foi isso? 2014, que houve uma ocupação nas escolas lá em São Paulo, que foi uma coisa assim que destruiu o político Alckmin. Ele foi todo dilacerado para as eleições do ano passado. E esse jovem, é importante que esse jovem... Dilacerado do ponto de vista político, pelo amor de Deus. Esse jovem que surge nesses movimentos, assim como nós surgimos desses movimentos, ele não envelhece, né? Ele não envelhece no sentido dessa coragem e determinação para continuar na luta. A gente vai hoje para uma passeata e a gente encontra os nossos amigos e movimentos estudantis que estão lá. Até de outras gerações que nem foram nossas. Isso, que estão lá na luta, defendendo direitos, defendendo liberdade, defendendo igualdade de gênero, de raça. Eu acho que a gente tem assim, nós temos jovens bons, temos essa geração que você fala, outras gerações mais velhas como a nossa, mas a gente está nessa luta diária. Aqui mesmo, a resistência, como o seu programa, por exemplo, extremamente... os assuntos são assuntos da hora, como a gente diz, né? E são esses espaços que nós estamos todos tentando ocupar, né? Não é fácil, né? Porque o capital, com seus interesses, eles não é fácil. Inclusive, tem uma luta para desqualificar programa, para desqualificar pessoas. Exatamente. Pensando nessa possibilidade, a gente tem assistido recentemente aí uma vontade enorme de setores da economia e setores da política de demonizar a política e demonizar os partidos. Qual o que o partido, o que é que o PSOL representa para a sociedade paraibana, brasileira, no seu conjunto? Eu gosto sempre de falar que digamos assim, de colocar a política como se fosse um mal para a sociedade, né? Na realidade, é bom a gente esclarecer para todos os ouvintes que a política é o contrário. Ela é a solução para todos os nossos conflitos. Porque a sociedade ela tem suas, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem seus interesses diferentes um do outro, e que só pode ser resolvido na política, na conversa, na tentativa de se chegar a uma solução. E como esses interesses maiores, que a gente, principalmente os interesses econômicos, eles são muito fortes, é evidente que
Se através da política é onde a gente vai poder resolver, ou seja, os interesses deles vão ser feridos, né, dos poderosos, é evidente que eles vão dizer que é um demônio que está colocado dentro da política, para descaracterizar tudo aquilo que a gente sabe que é a solução para a gente. E isso que nos deixa, nos últimos anos, realmente o processo, veja bem, é o processo eleitoral, é uma legislação da forma como se coloca os políticos na cena, que é no parlamento e no executivo, é que já está bastante ultrapassado. Ele não representa efetivamente o povo brasileiro, quem está lá. Eu não estou questionando a legitimidade, a legalidade de quem está lá. Porque eles foram eleitos de acordo com a lei. Mas a legitimidade é essa que é questionável, né? E é isso que a população vem questionando. Como, por exemplo, você pega os 12 deputados federais da Paraíba. Quem foi que votou contra? Qual deles votaram contra a reforma da Previdência, que é um absurdo de afronta aos direitos dos trabalhadores e da população em geral? Fizemos a conta lá, só tiveram 2 deputados. Os outros 10 não só votaram a favor, como defenderam essa reforma. Será que esses 10 deputados realmente representam, né, a população paraibana? E você trazendo essa informação, hoje eu estava vendo, estão fazendo inclusive memes, que são aquelas figuras que se colocam no Facebook, com os senadores, né? Porque dos 3 senadores da Paraíba, o Vitalzinho, o veneziano, não. Só o veneziano que votou contra a reforma da Previdência. Exatamente. E ele está sendo achincalhado nas redes sociais como o bicho papão, o caba mal da história. Que é contra, né, a pátria, que é contra a pátria, contra a reforma da Previdência, contra o desenvolvimento do país. Mas nesse caso aí é um fenômeno que tem acontecido na questões da comunicação, que são, né, a internet, as fake news, né? Etc, né? Porque isso aí não é fake news, é um pensamento, né? No caso não é que pensam assim, mas só que eles têm uma organização muito forte dentro das redes sociais que acaba apresentando isso como verdade, né? E acaba não dando o contraditório para o próprio veneziano senador para poder dizer o contrário. Ele não faz parte desse tipo de esquema. Já, né? Que a gente entrou no tema de fake news, você acha que as fake news contribuíram para a eleição do presidente Bolsonaro? Isso aí não tem nenhuma dúvida, inclusive como contribui até hoje para distorcer as informações. Vou colocar como recente agora a questão desse óleo derramado aí no mar, que chegou na Bahia e pode ser que chegue aqui também na Paraíba. Chegou aqui, né? Chegou, não tinha essa informação. Mas foi pouco. Muito pouco, né? Mas não aqui em João Pessoa. Por arte de sorte, nas praias aqui tiveram. Por arte de sorte, as correntes marinhas acabaram desviaram a imensa quantidade que vinha para Paraíba e terminou levando para Pernambuco. Imagina só a tragédia que seria aqui. E aqui teve muito pouco episódio de óleo, mas teve óleo. Mas chegou. Meu filho chegou em casa com a prancha cheia de óleo. Imagina. Ele foi matado. Eu procurei assim, mas não tive essas informações aqui na Paraíba. A quantidade aqui, ela não foi expressiva. Como foi, por exemplo, na Bahia, né? Em Recife, por exemplo, nós tivemos diversas praias tomadas pelo óleo. Então você verifica que nessa questão, por exemplo, o governo Bolsonaro simplesmente se omitiu de uma tragédia dessa no nosso ecossistema, né, vindo do mar, destruindo, né, eu digo do ponto de vista da vida que tem no mar, na vida marinha, da praia, isso, né? a destruição que deve ter sido isso, e o econômico, né, que acaba afetando o turismo nessas regiões. Então, eles ficaram, né, na omissão, na inoperância ou descaso de um governo inoperante e preconceituoso, que não tem interesse realmente pelo país, e que trouxeram fake news, já começaram a culpar as ONGs. As ONGs, cadê o Greenpeace aqui que não vem ajudar? Meu amigo, o Greenpeace não é para ajudar isso é o Estado que tem que fazer isso. E você verifica que o fake, né, essas fakes chegam assim de uma forma assim, que eu fico olhando assim, a rapidez com que chega, a organização como chega, e acaba que isso daí viralizando, e essas pessoas de direito ou pessoas mal informadas acabam acreditando que o culpado é a ONG, é o Greenpeace, eles assim, não fazem nada, não dizem nada. A esquerda agora está chegando a dizer que nós da esquerda, né, progressistas, cadê a gente que não fala nada sobre isso? Que só falava quando era na Amazônia, a gente está aqui, né? A gente está aqui, né, antes falando sobre isso. Não, né? Que a gente só falava quando era da Amazônia, que estava pegando fogo. Exato. O Papa não fala mais. Eu vi um meme, o Papa não fala mais sobre a tragédia do óleo, só falava da tragédia da Amazônia. Da Amazônia da esquerda. E assim, e você falando disso,
a gente percebe que eu acho, não sei se você comunga em nome do partido, em seu nome próprio, nós temos amigos e nós temos diversos amigos e o tecido social que é assim, que são eleitores e defensores do governo Bolsonaro, que estão acreditando que o óleo é o óleo venezuelano. Isso pode ser uma verdade, o óleo pode ser venezuelano de verdade, mas que o óleo é venezuelano e que foi jogado no mar como uma forma de retaliação, de forma criminosa, de retaliar o governo brasileiro, para desmobilizar o governo brasileiro. Imagina. Eu tenho amigos ligados às correntes bolsonaristas que defendem isso hoje de forma com muita convicção. E isso, aí quando você diz, acaba que o fake news ajudou, e eu acho que ajudou bastante. É evidente que ela não foi a única coisa que chegou, né? Nós vimos desde 2013, com as jornadas, né, naquela época, né, que muitos foram para a rua. Dali em diante teve um processo, né, que foi um desgaste, principalmente do pensamento progressista. Isso aí é verdade. Nós não conseguimos reagir a essa onda negativa contra quem pensa, né, de forma mais coletiva, de forma mais humana em relação à política. E isso aí prevaleceu desse discurso de divisões, de ódio, né, de mentiras principalmente. E a fake news ajudou bastante. Mas se você olhar, os grandes jornalões, as grandes TVs, tipo Globo, tipo Veja, tipo Estadão, Folha, se você verificar as mentiras que foram contadas ao longo dos últimos 10 anos, ela culminou com tudo isso. A fake news só ajuda a proliferar mais ainda isso daí. Mas, poxa, hoje eu estava vendo lá, cá entre nós, né, a questão do Lula. A questão do Lula que eu falo porque a prisão em segunda instância, se hoje o STF julgar desfavorável a isso, lógico que vai impactar diretamente. E estão de olho nisso, não estão olhando nos 5.000 processos que tem espalhado pelo país, não. Estão só de olho em Lula. Deixa ele preso lá, né? Presos provisórios. Exatamente. Então, aí você olha assim, como saem as manchetes ao longo desse período todo. Faz uma semana e meia que o STF pautou. Tá lá, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, se isso aí não é fake news, o que é, né? E as notícias que a gente vê é só o STF pode votar pela altura de Lula e mais não sei quantos bandidos. Já chegaram a dizer 190 mil. É uma coisa assim absurda. Que foi um sacrifício para tirar esses 190 mil, dizer que eram só 4 mil e poucas pessoas que estavam, né, dependendo dessa decisão. E nem a própria imprensa que está colocando isso. Quem colocou isso foi o ministro Barroso hoje, no seu voto. Imagina só, um ministro fake news, tá vendo como é que usando fake news, é uma coisa absurda. Então se você disse que não influencia, é claro, não tem como, né, uns absurdos desses não influenciar. Agora mesmo na reforma da Previdência, a manchete eu estava vendo na Folha, ela dizendo: olha, realmente vai criar alguns sacrifícios, mas aí o Brasil vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Olha só, o Chile está aqui do lado da gente com toda essa confusão. Foi por conta dessas reformas dos últimos 15, 20 anos que vem acontecendo. Era Pinochet ainda, na década de 70, final da década de 70, aliás, início da década de 80, né? Então, mas mais precisamente, 1980 foi instituído no Chile a previdência, como é que chama? Por regime de capitalização. Por regime de capitalização, e hoje estão sofrendo. Né? Porque... E tá essa bagunça lá, uma miséria. Ave Maria, o povo reagindo. Descapitalização descapitalização do salário de aposentadoria, né? Isso que é um problema sério. Exatamente. Pois bem, nós estamos aqui hoje conversando com o representante do diretório estadual do PSOL, o agente do Fisco, assim a gente diz? Agora é auditor. O auditor fiscal. Mudamos a nomenclatura. Vitor Hugo Nascimento. Queremos agradecer a presença da nossa rede social de Ana Lúcia Teixeira, que está aqui nos estúdios, que fazendo parte aqui do nosso programa. Cineide Lucena, lá em Igaraçu, que está nos acompanhando também através das redes sociais. E Ana Lúcia Teixeira diz assim: boa noite a todos que acompanham pela Rádio Comunitária 104.9 FM Cuiazama e pelo Facebook e também pelo YouTube através do canal do professor Edson Gomes. Lueci Lima, muito obrigado pela sua participação. Lueci, que é enfermeiro, tem acompanhado aí a nossa luta e a gente tem acompanhado a luta dele. É um dos maiores especialistas hoje em central de material e esterilização na enfermagem. Maria Aparecida, que está aqui nos acompanhando, a Maria Aparecida lá no Conjunto Bela Vista,
e Maria do Socorro Santos, lá no Cristo Redentor, minha irmã Socorro, que também está nos acompanhando aqui através das nossas redes sociais. O PSOL, como né, alguns dizem, né, tem contribuído com a democracia. Um dos fatores, né, recentes que, se você verificar bem, principalmente as nossas representantes mulheres. Eu gosto de sempre citar isso. Além do partido ter na última, até 2018, né, nós tivemos grandes embates dentro do Parlamento Federal, lá na Câmara dos Deputados. E eu acho que uma das figuras que assim, protagonizou momentos difíceis, mas que não se deixou abater, ao contrário, ela foi para cima. Eu acho que representa a nossa deputada federal paraibana, a Erundina. Eu acho que ela é nosso símbolo do que o nosso partido representa. Ex-prefeita de São Paulo. Ex-prefeita de São Paulo, foi do Partido dos Trabalhadores na época, e ela se filiou ao PSOL há mais de 10 anos. Então você verifica, ela representa, eu acho que é isso daí que você perguntou. Qual é o que o PSOL ajudou? Na construção da democracia, da organização dos trabalhadores, ou da nossa vontade de lutar. Eu acho que é isso. Aquela senhora de 83 anos, uma jovem, né, disposta a lutar. Disposta, ficava ali, foi lá na época de Eduardo Cunha. Ela chegou lá e tomou o espaço lá na mesa diretora, disse que não é daquela forma arbitrária que ele ia. Foi uma coisa muito bonita, né? Porque todo mundo sabendo o que representava Eduardo Cunha, e ela, aquela senhora, com a luta, né, com a história dela, sentou, que tanto é que os deputados federais nem ousaram tirá-la lá da mesa diretora lá eu achei uma coisa assim, a representação da resistência. E eu acho que é isso, o pessoal é essa resistência ainda, como uma forma de tentar aglutinar todas as forças que estão aí em ebulição na sociedade, Edson, e que a gente não percebe. A gente só vai perceber quando efetivamente elas se incorporam a esse partido. Eu acho que uma das coisas que eu estava vendo essa semana num blog, né, de notícias progressistas, eles estavam falando isso. Olha, os nossos jovens ou pessoas de meia idade como a gente, que ainda atua em vários segmentos, né, dos movimentos sociais, estão meio que querendo um caminho. Como é que vai atuar nisso, né? Mas não de forma vertical, porque alguns partidos eles acabaram que as decisões, né, vêm lá de cima e acabam prontas, né? Eu acho que o que mais se aproximou de forma bem democrática foi o Partido dos Trabalhadores, sem dúvida nenhuma, até pelo tamanho dele, e ele conseguiu fazer isso, uma democracia dentro do seu partido, mas também sofre por questões de verticalismo, né, de diretor, né, o presidente do partido, o secretário, o diretório municipal, aquela coisa bem, secretário disso, secretário sabe, Maria. A gente não tem como, talvez não se tenha ainda um mecanismo de se livrar disso ainda, né? Porque foram gerações, né, que construíram isso, e demora-se um pouco até outra geração vir. Quando não, ela não vai para aquele local, vai para outro. E esse outro é o que a gente acha que é o PSOL. Não de curto prazo, não, que a gente também não está interessado em questões de curto prazo, não. É lógico, é evidente, quando a gente vai para uma disputa, a gente quer ganhar. Mas a gente sabe que não é tão simples ganhar numa estrutura econômica que está posta dentro dessas eleições. A gente tem toda essa clareza de que isso é uma construção e que vem dando certo, de forma devagar, mas muito consistente. Por exemplo, o parlamento, nós tínhamos na última legislatura 6 deputados. Elegemos 10 agora. Houve de uma qualidade muito grande. Exatamente. E nos parlamentos estaduais também é a mesma coisa. Foi mais de 60% de mais deputados estaduais dentro dessas assembleias. E a gente acredita que em alguns capitais importantes, como Belém, como o Rio de Janeiro, a gente faça agora o nosso prefeito, né, para o ano. Prefeito e uma bancada de vereadores maior, né? Maior do que tem hoje. A gente tinha. E fazer então, Rio de Janeiro tem, São Paulo. Já tem. E, inclusive, temos aqui bem pertinho, no Rio Grande do Norte, inclusive no interior também, do Rio Grande do Norte. A Paraíba, que a gente está para o ano, a gente está trabalhando para que a gente aconteça isso. Então, o que significa? Eu acho que o pessoal é essa alternativa mais horizontalizada, onde tem menos burocracia dentro do partido, onde possa aglutinar vários pensamentos da esquerda, que é isso que está para que ela não fique barrada
né? Que quem vai construir não são algumas figuras. Se você perceber, o Partido dos Trabalhadores, qual é a figura que você lembra quando vê o partido, né? É Lula. É evidente, não tem para onde correr, até porque ele é um grande líder mesmo, né? O lulismo, mundial, né? O lulismo é maior do que o próprio o próprio partido, né? O próprio partido. Então, mas no PSOL você não vê essa figura. Quem é o fundador do PSOL? Edson não sabe, eu não sei, porque não foi um fundador, né, que liderou essa fundação, né, de um partido. Foi um grupo grande, dissidente lá do Partido dos Trabalhadores, que não concordava com a linha e que construíram esse partido aos trancos e barrancos, que eu digo porque a dificuldade de criar um partido e de esquerda é muito difícil. E o pessoal tem essa característica, que não tem dono, não tem essa figura. Existem grandes lideranças dentro do partido que, né, despontam em nível nacional. Mas eles não mandam no partido, eles não fazem as articulações dentro do partido para prevalecer o seu pensamento. Não funciona. No pessoal não funciona. Você tem que conversar muito, tem muita gente para conversar, para se fazer, para se alcançar. Até o Freixo, lá no Rio de Janeiro, na eleição não de 2018, de 2016 para prefeito, não, anterior, 2012. Não, foi a de 16. Muitos do partido lá na época que já queriam uma coligação no segundo turno, no primeiro turno já, com o PT. Só que lá não conseguiu, por mais que até o Freixo queria, mas o partido não deixou, a base não deixou. Achava que não era o momento. Não era o momento, não dava certo. O PT tinha que se encontrar lá no Rio de Janeiro, né, encontrar o seu espaço dentro da esquerda, porque para muitos ele estava meio perdido nessa história. Para você ver, e acabou que não acontecendo e não ganhou. Quem mais ganhou foi o Crivella, né, que foi uma coisa horrível para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse momento agora também é um momento de construção importante. Agora, tanto o partido lá, que eu soube, não sei se vai acontecer, mas eu soube que já todo mundo está achando que agora é o momento, e o próprio PT também está achando que é o momento de juntar as forças lá. E o Bahia aqui já deu um exemplo, né? Em Bahia juntou. Tem uma força, tem uma frente popular, de né? Formada por PCdoB, PT, e PSOL e PSTU. E PSTU eu não sei. Agora, não são os quatro, não? Não, acho que o PSTU não está, não. Não está, não, né? Acho eu, não tenho certeza, não. Também não tenho certeza, não. Perguntar do meu companheiro lá de Bahia. Depois eu vou ver também isso. Queria mandar uma boa noite aqui para o nosso Clebson Robson Baravento, o Sargento Baravento. Cineide Lucena está mandando boa noite. Maria Barbosa está nos acompanhando do Conjunto Bela Vista. Pedir ao nosso controlador do Sanrian que vamos terminar aqui o primeiro bloco e lembrar os nossos ouvintes o que é que ele está assistindo. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. Acesse www.radiocruzdasarmasfm.com. Fique ligado na Cruz das Armas FM, a qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse o site www.radiocruzdasarmasfm.com.br ou nos aplicativos do smartphone Rádiosnet e TuneIn Rádio. Você em sintonia 24 horas com a rádio que é mais você. A Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando o programa Lato Senso. 20 horas e 33 minutos. Queria só lembrar os nossos ouvintes que está assistindo através do nosso Facebook, dos nossos Face Friends, e dizer também que a partir de amanhã o programa vai estar depositado no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Lembrá-los de que nós estamos conversando aqui com Vitor Hugo Nascimento, do Diretório Estadual do PSTU e auditor fiscal. Dessa vez eu acertei. Vitor Hugo, o partido tem lutado junto às trabalhadoras e trabalhadoras contra a discriminação de gênero e a defesa da sociedade plural. Inclusive, essa é uma das características muito fortes do partido, é de você estar envolvido com essas lutas, né? Contra o racismo, contra a LGBT-fobia, contra o machismo,
que impera na nossa sociedade, que a gente nem imagina, mas nós mesmos acaba que é uma cultura machista que a gente nem percebe às vezes. Nós que até nós que temos um pensamento mais nas brincadeiras, nas falas. Exatamente. Então, muitas vezes nas ações. As ações que são até piores, né, que a gente às vezes nem percebe. E isso, como o partido tem uma regra muito forte em relação à questão de gênero, principalmente, né? A gente tem discutido isso bastante. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, a gente tem feito, as nossas companheiras têm feito essa briga interna, né? Briga no bom sentido, né? De mostrar pra gente que a gente estamos cheios de defeitos e que a gente tem que melhorar bastante. E essa bandeira, ela não é por acaso. Ela não é porque o Vitor Hugo ou outros membros ou outras companheiras querem, não. É porque é uma realidade mesmo, Edson. É a gente que quer escantear, quer colocar de lado a importância da mulher dentro da sociedade, em todos os aspectos. E é isso que a gente não pode ter, tem que desmascarar isso. E tem que colocar as fragilidades, a própria repressão em que a sociedade impõe a essas mulheres, que estão sempre no protagonismo de muitas atividades. E a gente nem se percebe que a gente está oprimindo essas pessoas. Um dado interessante, por exemplo, do governo Bolsonaro, vamos falar do nível nacional, porque é o que está no dia a dia, as questões salariais, a questão de renda. As mulheres ganham bem menos do que os homens em vários segmentos da sociedade, porque é mulher. Isso é um absurdo. A gente tem notado no próprio governo Bolsonaro que assim, a participação feminina é muito, digamos assim... Quase nada, né? Quase nada, né? Você tem uma ministra... Damares. Essa é a ministra Damares, eu não sei... Complicadinho, né? Eu não sei se tem mais... Eu acho que deve ter umas 2 secretárias-geral de alguma coisa. Isso, secretária deve ter mais. Hein? E aí acaba, porque um governo machista, né? Extremamente machista. Então você verifica que a gente tem que estar bem atento a essas questões e a gente insiste muito nisso. A gente insiste porque é a realidade que está posta. Não é porque... É que elas têm uma importância muito maior em determinados segmentos até do que os homens. E a gente quer que essa força seja barrada, digamos assim, né? E isso tem feito com que esclareça não só a sociedade, que isso é importante, mas dentro do próprio partido. Todas as nossas ações, por exemplo, quando nós fazemos comissões, nós fazemos, né, alguma atividade, a gente sempre gosta de colocar a coisa bem da forma paritária mesmo, 50-50. Né? Não precisa nem ter legislação. Não só os 30%. Não só os 30%, a gente precisa o PT tem trabalhado muito essa questão também da paridade, 50%. 50%. Né? Tem que avançar muito nisso. Não precisamos só de leis, a gente precisa também de atitudes. De atitudes, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para Maria Vesper, que é enfermeira, e nós militamos aí, ela, a minha esposa também milita nas políticas de enfermagem, e hoje nós somos, na enfermagem eu digo, nós somos cerca de 85% de todo o contingente é feminino. Então imagina de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras espalhados pelo Brasil inteiro, desses 2 milhões, mais de 85% são femininos, segundo pesquisa feita pelo Conselho Federal de Enfermagem, a pesquisa Perfil de Enfermagem de 2013-2014. E não é assim, por acaso não. E aí a gente vê baixos salários em relação nas diversas contratações dos editais. A gente tem soltado diversas notas de repúdio a editais que quer pagar R$1.200, R$1.300 a um profissional para trabalhar o mês todo. Imagina só. Que é um reflexo desse machismo, né? E é uma profissão que tem tentado se empoderar muito. Maria Vespes, muito bom programa com Vitor Hugo. Ronaldo Silva também está participando do programa, que ela diz: nas relações, no ambiente de trabalho, o machismo ainda é muito forte quando a mulher exerce o papel de liderança. Isso aí é um comentário que ela faz aqui. Mas, Vitor Hugo, 2020 está às portas. Como o PSOL está se organizando para 2020? Já começamos a discutir de forma não oficial, evidentemente, o cenário para 2020. Uma coisa interessante que vai acontecer para o ano, Edson, é a legislação eleitoral que mudou, né? Hoje as coligações elas só vão estar presentes na majoritária, ou seja, para prefeito. A proporcional é cada partido por si. Eu acho interessante como é a burguesia brasileira, né? Ela muda a legislação para beneficiá-la.
Na última mudança que teve, eles queriam atingir os partidos pequenos e queriam atingir aqueles, né? Diz, tem muito partido no país, precisa acabar com... Era um discurso frequente isso. É frequente que, sinceramente, eu particularmente, e algumas outras pessoas, acho que isso é bobagem. Quem discute, quem decide na realidade é o eleitor, se ele quer um partido ou outro. Agora, é evidente que existem legendas em que elas existem para serem vendidas de acordo com a situação, né? Ela vende. A de Bolsonaro do PSL é um caso, né? Uma intervenção que você coloca. Quem decide é o eleitor. Eu acho hoje, assim, que é uma discussão importante a gente fazer. Que no Brasil, eu acho que ainda hoje muito pouca gente discute programa partidário. Discute nomes de pessoas, mas programas partidários eu acho que ele porque a disseminação de partidos é que foi exagerada, da forma como se fez e da forma como esses políticos são eleitos. Não é por conta de vários partidos, é a forma como esses políticos são eleitos. Porque se nós tivéssemos aí o que aconteceu? Eles acabaram aprovando umas questões interessantes, que hoje a legislação, a probabilidade de um partido como o PSOL, por exemplo, que é pequeno na Paraíba, é muito maior de fazer um vereador agora, uma mudança. E outra, a questão do fundo partidário eleitoral, que querem demonizar mas é a forma mais democrática de todos participarem do pleito. Que a gente não vai precisar de recursos, né, eu acho que privados. Só tem um erro aí no fundo partidário eleitoral, que é a divisão dentro do partido. Eu acho que devia ter um pouco mais. Mas a história... Precisa ter um critério mais rígido de distribuição. Que a gente sabe que alguns ganham muito mais dentro do partido e outros ganham nada. É porque é o seguinte, até dentro do próprio partido tem que haver uma discussão, e isso tem que deixar mesmo que o partido decida. Não pode ser assim, tão rígido, olha, aqui é para tanto, não tem como. Por quê? Porque até o próprio partido pode mostrar uma estratégia de quem ele pode eleger realmente. Aquele que tem chance, né? Aquele que tem aquela majoritária do partido que, né, deve também decidir como é que vai ser colocado esses recursos. Ou seja, a democracia ela é feita não para ser amarrada, todos nós, dentro de uma legislação. Por exemplo, a legislação eleitoral ela é tão rígida, Edson, que às vezes se torna até inviável. Para que tanta interferência? Reprovação de conta porque o cabo esqueceu o número do recibo. Quem tem problema de prestação de conta por causa de coisas assim mínimas, um carimbo que faltou, é um absurdo. Então essa coisa exacerbada de você interferir, o Estado interferir demais na democracia, nesse sentido, né, de limitá-la, né, de deixar que as pessoas decidam, eu acho que nesse ponto, sabe, Edson, eu acho que não. Acho que se tem a lei distribuiu o recurso e os partidos dentro dele decidem como utilizar esse recurso. Desde que preste conta porque vai ser só aquele recurso também. E inclusive, eu vou mais além, tem que ser financiamento público e nenhum privado, nem de pessoa física. Porque um Silvio Santos contribuindo para um candidato e para um partido, com certeza vai dar muito mais dinheiro do que Edson. Edson não tem nem dinheiro para dar, né, Edson? Mesmo que seja só 7% do último imposto de renda dele. Imagina quanto dinheiro não vai dar para um candidato. Vitor Hugo, eu tinha pergunta aqui sobre a candidatura própria à Prefeitura de 2020. Eu vou pular essa pergunta e vou pular também a pergunta seguinte, que é qual a posição em relação ao governo federal. Acho que a gente já discutiu isso. Já discutiu, E ainda, como também já discutiu a candidatura própria, que há a possibilidade de se fazer, né, coligações entre a majoritária. Eu só quero dizer que a gente, se fizermos coligações, mas só que a gente vai ter candidatura mesmo. Em 2020 o pessoal vai ter candidatura. Então, é isso que eu ia perguntar. O pessoal tem candidatura própria em 2020? Isso é uma decisão já interna. A gente já vem discutido bastante. A gente acha muito amadurecido isso. Está amadurecido. Já tem nome? Ainda não. Não tem pré-candidato nada. Não, estamos discutindo, porque a gente acha importante. Eu vou apostar a ficha em Vitor Hugo. Obrigado. Já tem a experiência de ter participado de uma campanha. Você já foi sem dúvida candidato à Prefeitura de João Pessoa. Sem dúvida. O mais importante é, como eu sempre até estava discutindo isso com os colegas, é você passar o bastão para alguém, né? Lá no Rio de Janeiro não, e nem no Belém do Pará, porque os companheiros lá eles têm muita chance, né, de Edson, de ganharem a prefeitura lá. Então é lógico que naturalmente serão os nomes dele. Mas um caso como a Paraíba, se você perceber aqui em João Pessoa, Edson, a gente nunca repetiu
os candidatos aqui em João Pessoa. Não sei se você percebeu. Que é para exatamente fomentar novas lideranças, que as pessoas conheçam outras pessoas do partido, e numa majoritária você se sobressai muito mais do que numa proporcional. Numa proporcional, sem dúvida. Você viu, eu fui candidato em 2016, a Edson ainda lembra de como foi. Ao enfrentar aquele momento. O partido, ao enfrentar uma candidatura, uma pré-candidatura já em 2020, o partido já tem um programa de governo pré-definido, um pré-programa de governo pré-definido que atenda transporte, educação, saúde, segurança. O município também trabalha com segurança. Com certeza. Aí eu faço aqui mais uma dentro, sobretudo transporte e saúde e educação, que são os 3 eixos que mais o município atua. Eu vou lhe lembrar, sem dúvida, porque como eu lhe falei, nós sempre tivemos candidaturas para prefeito. E com isso a gente acaba que amadurecendo o programa, né? Ele acaba que, digamos, na dinâmica da sociedade, acaba acrescentando. Por exemplo, em 2016 nós acrescentamos de forma bem clara a questão do transporte público, que hoje está aí o caos. Recentemente, os trabalhadores estavam até parados para receber salário. E mais, a gente até quer ver aqui, porque as empresas alegam que existe alternativo, que existe Uber, que está influenciando nas suas receitas, né, nos seus clientes, que somos os usuários. E já estão começando, já vi vários, inclusive, da imprensa colaborando financeira com essa tese. Então, olha, tá certo, vocês estão questionando aí que estão perdendo faturamento, mas o que foi que vocês fizeram para modernizar os transportes públicos? Vocês, que é um monopólio praticamente, que é um cartel tomado pela essa família Nascimento que tem aqui, né? Inclusive com o consórcio Navegantes, acho que é esse o nome do consórcio? Isso. Que todas as empresas terminou caindo dentro desse consórcio, mesmo que teoricamente se pensasse em acabar com esse monopólio, teoricamente isso não acaba, porque você termina tendo um monopólio do consórcio Navegante. Todos os ônibus hoje tem um carimbo do consórcio Navegante. Exatamente. Amarra tudo. Amarra tudo, tá em tudo. Então define preço de passagem, define monopólio. Onde vai ter linha, onde não vai ter linha, quantidade de linha que vai ter. Na verdade, a gente fala monopólio, mas são várias empresas, é um cartel bem organizado. Não, mas hoje eu considero monopólio, porque eu estou dizendo isso, no sentido de que se criou o consórcio Navegante. Que não deixa de ser. Mas na realidade ele consolidou um cartel. Porque o cartel ele que faz isso, né? Também o cartel é tão ruim tanto quanto o monopólio, né? Então o cartel, são várias empresas que tomam conta do mercado, alinham o preço, exatamente como existe rota, nos postos de gasolina, por exemplo, né? Que também são, que a gente chama de cartel, porque eles qual seria? O pessoal tem pensado uma alternativa. Em 2016 nós colocamos 2 aspectos, né? Nós discutimos com quem trabalha e a gente chegou à conclusão de que tem que quebrar esse monopólio que já tem, acho que para mais de 20 anos aqui em João Pessoa, que a gente chama monopólio, mas na realidade é um cartel, mas o monopólio pelo menos simboliza que eles controlam tudo. Controlam tudo. E tem que quebrar, definitivamente, para trazer alternativas de sugestões para as outras, né, para os bairros, para a gente se interligar. Caso não apareça, porque aí vem o cartel, vem o monopólio, não deixa ninguém fazer essa concorrência, entraria o município na criação de uma empresa pública de transporte. Não tem alternativa, não. Não tem. E esse papo, mas estatais elas são inoperantes, elas não são eficientes. Papo furado para quem não quer realmente que a coisa funcione e fique privatizado da forma como está. Que não traz benefício nenhum para a sociedade, a não ser lucro para os empresários até agora, né? Porque eu me lembro como se fosse, eu era jovem, logo quando eu cheguei aqui, a Setusa, lembra? Foi com o Buriti, lembra? Uma crise grande aqui de transporte. É como agora. Tá uma crise, naquela época, uma crise grande também de transporte. Estudante na rua, você lembra pedindo disso, né? alternativa. Isso. E foram semanas de protestos em relação a essa questão. O governador na época, o prefeito na época, eu não me lembro quem era, acabou não criando Carneiro Arnaud. Era o prefeito, acabou inoperante, não dando assim, né? E o Estado chegou lá e disse: agora eu tenho uma solução, sim. Vai ter uma empresa pública aqui do Estado, a Setusa. E funcionou durante muito tempo. É lógico, mudou o governo, começaram a boicotar, porque os empresários não iam admitir essa concorrência eficiente aqui dentro, ônibus novos, tudo organizado, é uma coisa jóia. E acabou boicotando,
que acabou dizendo que ela é ineficiente porque ela é estatal. Nada disso, né? Eu acho que até porque a população não é tão organizada como agora, não tinha controle sobre essa empresa também, que tem que haver controle. Ou seja, nós temos hoje uma crise, nós tínhamos dito isso em 2016, que nós chegaríamos a crises desse tipo. Onde nós teríamos aí, porque falam tanto dos alternativos, né? Falam tanto por que é que acontece isso? Porque algumas formas de transporte não estão funcionando. Não estão dando respostas. Tem a demanda de uma população muito enorme para fazer isso. Aí quando você pergunta, temos proposta? Temos. Inclusive, nós até alertamos crises, né? Como essa do transporte que está acontecendo aqui. Vitor Hugo, estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa. E como você vê, em poucas palavras, a administração municipal de João Pessoa hoje? Na realidade é uma repetição do que aconteceu antes de 2016, né? Porque o Luciano foi reeleito naquela época e a gente já imaginava de que o que estava acontecendo aqui, como ele ganhou da forma que ele, na prefeitura, ele conseguiu aglutinar várias forças daqui dentro da cidade e foi reeleito. Mas se você verificar, quais foram as grandes mudanças que nós tivemos? Não atacou diretamente a questão dos transportes, está aí esse problema todo para ser administrado. A questão da urbanização, da mobilidade urbana de um modo geral. Qual foi o projeto que ele implantou daquilo que ele tinha dito em 2016? E eu senti muito falta também de um incremento na saúde municipal. Na saúde, atendimento nos postos de saúde da rede. Ele disse que iria, inclusive, falta de medicamento. Ele atacou duas coisas: medicamento e a questão dos atendimentos, inclusive ausência de médico em algum determinado. Ele ia deixar tudo digital, que você ia pedir consultas ou exames ou até cirurgias, se fosse o caso, e você estaria com a fila, todo mundo sabendo tudo bem direitinho com o prazo. A gente não viu nada disso até agora. Você sabe qual é a demora de um exame que se pede você chega, se você vai ao médico hoje, ele peça para você um eletrocefalograma. Inclusive vocês são da área, né? Então vocês conhecem muito bem essa realidade. Você sabe qual é a demora para se ter acesso a um eletrocefalograma? Não é. No mínimo 180 dias. 6 meses. 6 meses. Um absurdo. Esperando. Não interessa o tamanho, se você é idoso, se você é criança. É no mínimo 6 meses. Não interessa a idade, que não tem preferência, nem por no mínimo problemas mais sérios ou não interessa. Então assim, é complicado. Eu acho. Então se você me pergunta o que não mudou nada a realidade. Eu sempre disse, lá naquela época, eu dizia, mas vocês são as mesmas pessoas que estavam antes, como é que vocês vão mudar alguma coisa? Nós estamos em 2019, vamos chegar em 2020, Edson. O que é que mudou de 2016 para cá? Tá bom, tem uma passarela ali que ele cimentou, ficou mais bonita, tem uma praça que é importante também, mas fora essas pinceladas de beleza na cidade. Eu estou acompanhando uma obra de uma praça, falei em praça, lembrei, estou acompanhando uma obra de uma praça lá no Conjunto Bela Vista. Tá parada há 15 dias. Parou total. Não, começaram, passou uma semana trabalhando, botaram meio fui lá e tá parada há 15 dias. E ninguém dá uma resposta à sociedade, à comunidade. Chega alguém lá e diz, por que parou? Não, isso aqui parou, simplesmente parou e foi embora. Máquinas e homens, e tá lá tudo abandonado. Sabe outra promessa que a gente discutiu bastante naquela época? Foi a questão nas escolas com tempo integral. O que avançou nisso? E aquelas que tinham, que ele disse que na época, eu me lembro que eram 4 só, apenas. O que avançou lá dentro dessas 4 só? O que foi que avançou na questão do tempo integral? Nada, simplesmente nada. Então se você pergunta, Vitor, o que tu acha? Olha, sinceramente, é mais um do mesmo que vem acontecendo há bastante tempo e João Pessoa tem que dar uma melhorada. Acho que precisa melhorar muito nesse negócio todo. Espero que a população entenda isso em 2020 e traga as alternativas mesmo. Vitor Hugo, estamos chegando ao final realmente do nosso programa e aí vem as 2 perguntinhas final. Um livro. Olha, eu estou lendo o GC de Souza. Da questão, ele fala muito a questão dessa nossa classe média que, na realidade, não deixa de ser os nossos, os jagunços. Os jagunços, eles estão a serviço, né, do grande, do fazendeirão lá, né, do dono de propriedade, que é essa nossa história escravocrata, e eu achei interessante que não mudou nada em relação à nossa classe média que oprime essa classe trabalhadora pobre, para que o grandão lá fique se beneficiando o tempo todo, e ele dando açoite. E não é o grandão que dá açoite, é a classe média que dá açoite na gente. Um filme. Olha, eu assisti não assisti ainda o Coringa, mas me disseram que era bom, recomendado, não assisti ainda, mas o filme brasileiro,
Bacurau foi. Eu não consegui assistir. O que me impressionou bastante. Não consegui assistir ainda. Toda vez que eu chego tá lotado, esgotado na placa assim, todas as sessões. Eu assisti ainda lá. Mas sou persistente e dessa semana vou de novo lá. Representa a mesma coisa, a resistência do nosso povo em relação a essas grandes potências que querem nos sugar. Pois é, Vitor Hugo, muito obrigado pela sua participação no programa. Agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam através aqui do nosso Facebook. Dizer a todos que o programa vai estar depositado a partir de amanhã lá no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Dá uma boa noite aqui para Vildes Lima, que está nos assistindo, Marival Acioli de Souza, lá do João Pessoa Noticia.com, Josenildo Brasil, Damião Batista Barbosa, lá no Conjunto Bela Vista, e Arlindo Correia. A todos, nosso boa noite, muito obrigado. Faça as considerações finais aos nossos ouvintes. Tem 1 minuto para isso. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho, em 2016, era 21 segundos para dizer tanta coisa. Em 1 minuto, para mim, é uma eternidade. Eu quero até agradecer, Edson, pela participação, e você aqui está aberto os microfones para pensamentos, né, diversos, principalmente mais progressistas, e dar um abraço aqui para todos os seus ouvintes e espero retornar novamente aqui. Vai retornar, com certeza. Gostei, viu, Edson, aqui da sua performance, digamos assim. Lembrando nossos ouvintes que na próxima semana vai estar aqui conosco Jackson Macedo, presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Muito bem. A todos, nosso boa noite e muito obrigado.